Hoje na nossa plataforma de estudo a gente vai falar sobre doença terminal renal e diálise. A gente fez consulta popular perguntando sobre mitos e verdades. Geralmente essa doença é provocada pelo acúmulo de água nos rins e toxinas. Então o corpo se acostuma a essas toxinas e ao excesso de água. Quando vai dar sintomas e sinais, já está com 80% do rim comprometido, onde os medicamentos não dão mais jeito. Então recorre a outros tipos de procedimentos, que no caso é a hemodiálise e a diálise. A hemodiálise é a filtração do sangue dos rins para tirar o excesso de água e toxinas. E a diálise ela pode ser feita em casa através de uma máquina que faz a filtração do sangue à noite pelo paciente mesmo, e pode ser manual, que o paciente ele vai passar pelo procedimento de ensino dos técnicos ou de algum profissional da área da saúde e ele mesmo faz a troca. Os rins artificiais são aparelhos utilizados por pacientes com distúrbios renais? Verdade ou mito? A função desses aparelhos é retirar o excesso de íons e resíduos nitrogenados que se acumulam no sangue desses pacientes. Ou seja, o rim tem como função retirar do organismo substâncias tóxicas em excesso e o rim artificial atuará realizando esta mesma função. É verdade que o corpo excreta proteína? Mito: o corpo não excreta proteína. Caso isso aconteça, é porque há alguma doença relacionada aos rins, como a síndrome nefrótica. É verdade que a doença só acomete as mulheres? Mito: a infecção pode acontecer também com os homens, mas é muito mais frequente nas mulheres. A própria anatomia feminina é uma das causas que facilitam o aparecimento da infecção urinária nas mulheres. É verdade que as doenças renais não podem ser identificadas em exame de sangue ou de urina? É mito. Tanto o exame de urina quanto o exame de sangue ajudam a identificar doenças renais infecciosas. A partir do exame de urina coletado pela manhã, são identificados densidade, pH e a presença de outras substâncias como glicose, proteínas e nitritos, que indicam a existência de bactérias. Tanto o exame de urina como a dosagem de creatina e ureia no sangue podem sugerir deficiência da função renal. É verdade que usar creatina altera a função renal? A função renal ela serve como marcador. O uso de creatina usado indiscriminadamente sem o controle de um profissional, sim, ele pode alterar. Mas o uso controlado e prescrito por um profissional, não. É verdade que pessoas com doença renal não podem usar anti-inflamatório? Sim, é verdade. Pacientes que possuem doença renal crônica não devem tomar anti-inflamatório, pois eles são medicamentos nefrotóxicos. O ideal é que tome analgésico. A diálise peritoneal ajuda a desenvolver a peritonite? Bom dia. A diálise peritoneal é uma diálise intracorpórea que aproveita a membrana peritoneal que reveste a cavidade abdominal para realizar a função de filtração equivalente à do rim. Então, é uma verdade. E sua causa é geralmente uma infecção que abre passagem por meio dos drenos colocados no abdômen. As complicações esperadas pelo paciente em consequência da hemodiálise? As complicações estão relacionadas ao sistema cardiovascular e ósseo. Por isso, o paciente pode dialisar sem problemas durante 5 anos e, após esse tempo, começar a se preparar para o transplante. Justamente por causa dessas complicações, o paciente que não pode fazer o transplante terá que ter mais cuidado com a parte óssea e com a alimentação. Existe alguma relação entre o consumo de leite e derivados e o aumento de cálculos renais? Olá, pessoal. Eu sou a professora Kátia e eu vim aqui conversar com vocês uma questão que me foi perguntada sobre se existe uma relação entre o aumento do consumo de leites e derivados e o aumento do risco da formação de cálculo renal. Isso é mito ou isso é verdade? Isso é mito. De acordo com os estudos, um dos fatores mais importantes para a redução da formação de cálculos renais, ou pedra nos rins, conhecido antigamente, que na verdade a gente nem devia se referir a cálculos renais, e sim cálculos das vias urinárias, porque se inclui outras estruturas anatômicas além dos rins, como a ureter, uretra e bexiga. Mas sim,
A formação de cálculos renais está associada muito mais a um acúmulo de cristais de oxalato de cálcio, que é o componente mais importante, embora ele tenha mais de 200 tipos de substâncias que compõem os cálculos renais, mas o principal, o que predomina, é o cristal de oxalato de cálcio. Isso está associada a infecções urinárias recorrentes, baixa ingesta de água e não aumento do consumo de leites derivados ou qualquer fonte de cálcio. O cuidado na quantidade de cálcio adequada por dia, em torno de 1.200 miligramas por dia, deve estar, sim, associada à prevenção de osteoporose e outras doenças associadas à deficiência de cálcio.